do intestino? Fala um pouco para nós. Tá, o teu diafragma, Clarice. Aliás, o seu não, de todos, né? De todos. O diafragma, ele fica logo abaixo, tá? Daquele osso. Sabe aquele osso externo? Tem um ossinho do peito que é bem duro, que assim, ó, tem um osso aqui, né? Você desce mais ou menos uns 4 dedos por aqui, ó. É isso aqui, abaixo das costelas, tá? Isso aqui. Tá? Então é atrás do fígado. O diafragma, sabe a seringa de injeção? Não tem a borrachinha da seringa? Sim. Então, aquela borrachinha é igual ao diafragma, tá? Você puxa a seringa, a borrachinha desce e enche de ar, ou líquido, o que quer que seja. Você empurra a seringa, aquela borrachinha empurra o ar ou o líquido que tiver lá para dentro da agulha, tá? Ela faz pressão. Então, o diafragma é aquilo lá. Ele é uma membrana que fica logo embaixo dos pulmões e ele relaxa para baixo, tá? Relaxa para baixo, aí o pulmão enche de ar. Quando você coloca para cima, pressiona ele para cima, aí ele expele o ar dos pulmões. É assim que basicamente a respiração funciona. Tá? Entendi. Muito bem. Ele que faz com que a gente respire, ele que funciona a nossa respiração. Isso mesmo, isso mesmo. Tá? E ele é um músculo que você trabalha, que ele fica forte. Yes? Ele é uma membrana, né? E você trabalha os músculos torácicos. Na verdade, ele não é um músculo, ele é uma membrana, tá? E aí, essa membrana, você, com o apoio dos músculos que se prendem nessa membrana, eles fazem esse trabalho de subir e descer, tá? Ok, obrigada. Quando você... E aí, o que vocês acharam do vídeo? Acharam bacana o vídeo? Legal, boas dicas dela. São umas dicas bem assim, práticas. É legal mesmo. Simples, dá para todo mundo fazer. Gente, como aquele lá, tem um monte de vídeos, tá? Tem gente que até dá aula online, você paga e aí a pessoa dá um curso completo, tá? Que vídeo, Jô? Eu mandei no grupo, tá? Você tá no grupo, Clarice? Ah, você não tá no grupo dos dirigentes. Ah, tá. Pode entrar lá, né, Otávio? Pode, né? A Dani tá também, não tá? Pode sim. Na verdade, tá sim. Não fui eu quem criou o grupo. Eu nem sei se eu estou... Foi o Mauro, né? Foi o Mauro que criou, né? Eu não sei se eu estou como administrador. Ai, Clarice, desculpa. Eu fiquei... Olha, eu achei que estava todo mundo lá. E aí eu vou... Deixa eu colocar você, então. Vou incluir você lá. João, eu te coloquei como administrador. Fica tranquila, porque dá para você acompanhar depois, tá? Você pode fazer as aulas depois. Beleza. Se não der certo, você manda só o link ou o nome que eu procuro também, né? Isso, vou fazer isso para você agora, tá? Depois eu assisto. Tá, então. Deixa eu mandar aqui para você. Aqui. Aí depois você assiste, vai ser bem legal. Todo mundo conseguiu baixar o metrônomo? O metrônomo não baixei, não. Consegui. Eu baixei, só não sei como usa. Também a instrução do Otávio, mas eu também peguei. Eu deixei para depois e não fiz. Tá. Baixei, tá? Aquele lá é o que eu tenho. Clarice, mandei para você aula de canto, link. O metrônomo, que é o aplicativo para poder fazer, para você ter o aprendizado do ritmo, tá? Ritmo e andamento, né? E as dicas práticas, tá? Tem lá o link das dicas práticas também. Beleza? Obrigada, Ju. Tá, joia, então. Então tá bom. Vamos lá, Otávio, vamos começar então. Daí a gente vai. Já está rolando. Tá? É mesmo? Desde que você entrou na sala, a aula está rolando. Aham.
Ah, tá bom então. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. É bom estar com vocês de novo aqui. Eu acho que é um momento que a gente tem que começar a pensar mais em música nos seus diferentes aspectos, tá? É importante que a gente possa compreender que cantar não é só cantar, mas cantar envolve uma série de outras ações que nós podemos controlar, desde o nosso corpo até a nossa mente, técnica, né? E você como dirigente, vocês como dirigentes, e aí eu coloco isso de uma maneira bem assim tranquila, geral, né? Homens e mulheres, vocês têm esse poder na mão, tá? De fazer. Aliás, eu só queria assim fazer um breve comentário, tá? Que, cara, a direção do Dilson no domingo no culto foi sensacional. Gostei muito, Dilson. Muito bom mesmo. Impostação de voz, domínio, né? Dilson tem muitos anos de experiência, né? Mas, assim, vejo que, assim, mesmo com assim, a experiência, e só a experiência, né, que conta também, ele conseguiu controlar bem a questão de todos os elementos dentro do culto. E a coisa que eu tenho sentido a maior dificuldade agora é de justamente fazer uma regência e uma direção de cânticos no momento em que você está na sua casa, você está sozinho, você não tem o visual dos irmãos, você não está vendo os irmãos, e isso é muito importante. Quando os irmãos estão te olhando, você consegue sentir esse feedback, é um feedback mesmo, tá? Eles cantando, sorrindo para você, ou de olhos fechados, prestando atenção, tudo isso te dá elemento para encorajamento. Você se sente encorajado, você se sente mais firme, mais seguro para fazer. E quando você está sozinho na sua casa e você está dirigindo os hinos num culto de louvor e você não tem a voz dos irmãos, o contato visual dos irmãos, a aprovação dos irmãos, então isso se torna uma tarefa bem difícil. Mas eu tenho notado que vocês têm seguido isso. Paulo César, Daniel, o Valdir, o Marcos, né? Eu tenho visto que isso é muito, vocês têm um domínio muito bom, né, sobre tudo isso. O meu conhecimento de Zoom e tudo que tem feito agora em termos de home, né, de aula e tudo, aconteceu com vocês. Eu nunca tive contato com isso antes. Então, estou aprendendo agora também, estou no início, e isso, assim, tem me ajudado bastante. Esse momento que a gente está isolado em casa está sendo bom por causa disso, né? A gente tem aprendido a conhecer novas habilidades, tá? E essas habilidades são muito importantes. Eu vou fazer agora um compartilhamento de tela, tá? E aí a gente vai dando início ao nosso curso. Só um momentinho que eu vou fazer aqui o compartilhamento. Entrar lá no Keynote. Já está. Só pôr na tela. Vamos ver se... A apresentação, eu quero dizer. Uhum. Entrou? Acessou, né? Sim, está lá o microfone. Beleza, tá já. Então, esse curso de dirigentes de louvor que a gente vai fazer, tá? É um curso que envolve prática e teoria, tá bom? Ele está um pouquinho mais lento, né? Eu tô dando um comando aqui e ele está entrando mais devagar. No começo, depois melhora. Beleza, então. Vamos lá, vamos ver. Ó, agora está indo bem devagar, mas está indo. Então, quando eu estou pensando num curso prático e teórico, pessoal, a gente vai ter prática, mas eu quero ensinar teoria musical para vocês, tá? É uma coisa que é assim, precisamos ter isso em conhecimento. Não adianta a gente aprender só a prática, aprender a cantar,
se a gente não tem o básico de teoria musical, tá? E eu vou, com bastante cuidado, fazer essa introdução teórica para vocês, tá? Porque eu sei que tem gente que nunca viu teoria musical, tem gente que não conhece teoria musical, e eu acho que é importante. É um caminho que não tem volta. Todos nós precisamos, se nós queremos ser dirigentes de louvor, aprender um pouco de música, é a ferramenta. É a diferença de você apertar um parafuso com a mão e você usar uma chave de fenda para poder apertar esse parafuso. Tá? A chave de fenda é a teoria musical. É super importante. Não tem como a gente deixar de lado. Tá? Então, e dentro disso, quais são os objetivos, então? O que eu estou buscando nesse desenvolvimento junto com vocês? Nós vamos ir por 2 caminhos, tá? Um deles é o da técnica. A técnica são todos os recursos que a gente tem para poder melhorar a nossa voz, melhorar o nosso desempenho, acabar com a inibição, buscar um aprimoramento no nosso desenvolvimento, tanto na voz quanto na apresentação na frente do público, tá? Vocês podem achar até que, eu não sou artista, eu não sou... Não, mas a gente tem também essa performance que é importante que aconteça lá na frente. Ninguém aqui é cantor profissional, ninguém aqui é artista, mas essa performance é importante, tá bom? E com base nisso, a gente precisa também pensar, vamos lá? Na teoria, que é aquilo que eu estava falando. É a ferramenta que vai estar te auxiliando a buscar um aprimoramento no seu conhecimento em termos de louvor, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, dentro da técnica, a gente vai buscar fazer com que haja uma melhoria na forma que você respira, tá? Respiração é o básico para qualquer cantor. Todos os cantores precisam aprender a respirar. Se você não sabe respirar, você se limita e você acaba perdendo condições para que você possa ter um desempenho vocal melhor, tá? Vamos lá? Tá. E a outra coisa que nós vamos aprender é a chamada projeção vocal. O que é projeção? Vamos usar como um exemplo uma lanterna. Você tem uma lanterna que usa aquelas lanternas maiores, né, que usa 12 pilhas, né? E você tem uma lanterninha tipo de celular, dessa daqui assim, ó. Isso aqui, vocês estão vendo. Isso aqui. Então, se você for colocar, se você tiver à noite lá no acampamento e você tiver uma lanternona daquelas de camping com 12 pilhas e à noite você tentar iluminar e você tiver uma lanterninha dessas daqui que você tem no celular, qual dessas duas você acha que vai ser mais eficiente? Com certeza é aquela que projeta mais longe, né? Então, o que nós vamos aprender aqui é a maneira como a gente vai projetar a nossa voz mais longe, tá? Com o mínimo de gasto de energia. Então, você vai cantar mais forte, as pessoas da última fileira vão te ouvir, tá? Aqui eu estou pensando assim, numa situação em que não exista um microfone, tá? É lógico, com o microfone tudo muda de figura, facilita bastante. Mas você vai aprender a fazer isso sem gastar energia, tá? E sem ficar rouco. E dentro da técnica, então, a gente vai fazer o seguinte. Dentro da respiração, o que é importante a gente saber na respiração? Aquela primeira coisa que eu falei quando a gente estava conversando aqui de início. Uso do diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é uma membrana, tá? Ela separa o tórax do abdômen e ela fica logo abaixo dos pulmões. Eu vou ficar de pé para mostrar de novo. Você tem aqui o osso externo, que é aquele osso durinho no meio do peito, tá? Então você vai descer mais ou menos uns 4 dedos, tá? E bem aqui na base desses 4 dedos, tá? Que é parece que é o início do estômago, tá? Então esse ponto aqui é o ponto do diafragma. Se você for tocando, ele fica bem abaixo da última costela, tá? Da última série de costelas que você tem.
ele faz um desenho mais ou menos assim, um V invertido, tá? A ponta do V é aqui e ele abre para cá, tá? Então, esse daí é o nosso diafragma. Vamos fazer um exercíciozinho para não ficar uma conversa muito maçante, tá? Então, quem puder ficar de pé, pode ficar de pé. Quem não puder, quem achar mais conveniente, fica assim, sentado na ponta da cadeira. Fica na ponta da cadeira, tá? Se você quiser, se você achar melhor. Segura o seu diafragma, tá? Segura ele. Põe assim as suas mãos embaixo do diafragma. Agora você vai respirar fundo pelo nariz. Sente a barriga expandindo. Tá vendo? Sente ela expandir. Daí você solta pela boca. Aperta a mão mesmo, tá? Pode apertar com as duas mãos. Sente de novo. Olha, eu tô com uma camiseta preta aqui e vai ficar mais fácil de ver. Ó. Olha como ele foi para frente. Tá? Deixa eu pôr um pouco mais para baixo. A ideia é aquela da barriga do bebê, né? Solta. Respira. Solta. Respira. Olha lá. Olha como a minha projeta para frente a barriga. Solta. Isso. Perfeito. Esse é o diafragma e é assim que ele funciona. Procura sempre quando você for respirar um diafragma, não usa o peito. Normalmente, quando a gente vê as pessoas respirando, fala assim, enche o peito de ar. A pessoa faz o quê? Né? Dá aquela expandida no peito, tá? Vai controlando isso e tentando usar mais o diafragma. Embaixo dessa linha de costelas. Como eu mostrei, né? Olha lá. Tá? Dica. Senta no sofá da sua casa, deita no sofá da sua casa, pega um livro grosso, pode ser a sua Bíblia, tá? Coloca sobre a barriga e procura fazer esse exercício deitado. Põe a Bíblia ou um livro, né, mais ou menos, que tem um peso, né? Coloca sobre a barriga e vê o livro subir e descer. Subir e descer. Tem que ficar aqui o livro, não pode ficar aqui, tem que ficar aqui. Se o livro não mexer, você está respirando errado. Você está respirando com o peito. O livro tem que subir e voltar. Subir e voltar. Tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza? Pode fazer um positivo. Eu sei que está todo mundo mudo aí, mas pode fazer um positivo dizendo que está compreendendo. Jô, Oi, uma coisa que eu achei muito legal da aula, esqueci o nome da menina, para soltar o ar, para fazer o som do S, economiza muito o ar. Eu consegui ir muito mais além do que eu imaginava e tentar controlar a saída do ar. Exato, exato. Você está colocando pressão no ar, na verdade, né? Você está colocando pressão para que você consiga fazer essa emissão. E você pode até contar no relógio quanto tempo que fica soltando esse S. Fica um tempão, fica um tempão. É muito interessante. Então, pessoal, esse daí é o nosso primeiro exercício, tá? Para vocês reconhecerem o diafragma. É essencial. Esse vai ser seu companheiro de canto, tá? O teu diafragma é o teu companheiro de canto. É com ele que você vai continuar cantando e aprendendo a cantar. O seu outro companheiro são suas cordas vocais, tá? O nome técnico é pregas vocais. Por que são pregas vocais? Porque, na verdade, elas são duas membranas que elas ficam assim, atravessadas aqui na traqueia e elas fazem esse movimento aqui, tá? Então, assim, eu estou vendo assim a garganta como se eu estivesse olhando para dentro dela, tá? O diafragma, na verdade, ele está assim, ele faz isso aqui, tá? Ele faz isso aqui. Só que ele funciona assim, ó, dessa maneira, tá? Só que ele faz esse movimento a uma velocidade inacreditável, muito rápido.
muito rápido mesmo. E ele fazendo essa velocidade, ele faz vibrar o som, perdão, o ar que faz lá dentro e emite um som. Tá? Então é por isso que cada um tem cordas vocais diferentes, ou pregas vocais, né? Diferentes, e cada um tem uma voz muito característica e muito especial. É a sua voz, ninguém tem uma voz igual. Tá? Então, por quê? Porque cada um de nós é diferente. Então nós vamos aprender também a dominar o uso dessas cordas vocais para evitar que você force isso, porque esse é um movimento muito rápido e você pode, usando isso de uma forma ruim, você pode ficar rouco, você pode ficar afônico, você pode ter alguma patologia de voz, entendeu? É muito complicado. Então, assim, naquelas dicas eu coloquei, né? Beba água. Quanto de água? 1,5 litro, 2 litros. Hidrata. Tem que hidratar. Tem que hidratar, 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 hidratar o resto da tua vida. É isso que você tem que fazer em relação a as suas, para você ter saúde nas suas cordas vocais. Qualquer dúvida, conversa com a Luciana. A Luciana é mestra, ela conhece. A Lu, a esposa do Marcos. Ela é mestra, ela vai dar várias dicas para vocês sobre saúde vocal. Acho até, né, Otávio, que seria bacana, né, se a gente pudesse, né, Otávio, Mauro, se a gente pudesse convidar a Lu, né, para ela dar uma aula aqui também, né? Sim, falar sobre ótimo. saúde vocal. Sim. Né? É uma área que eu não domino, eu cuido mais da parte técnica. Mas meus professores sempre falaram, você quer ter uma boa saúde vocal, precisa tomar muita água, tá? Beba bastante água. A projeção vai te dar o domínio para você aprender a usar essa voz, tá? Então, vamos fazer um exercíciozinho agora. Como é que a gente vai fazer? Todo mundo sentado na ponta da cadeira, tá? Ponta da cadeira. E nós vamos fazer o seguinte. Você vai imaginar um alvo na sua frente aqui, na sua frente, um alvo, tá? Então, você vai sentar na ponta da cadeira e você vai falar as vogais I, E, A, tá bom? I, E, A. Só que você vai fazer isso como se fosse um som. Eu já vou explicar como é que vai ser. Eu vou fazer uma vez e você faça na sua voz mesmo, ficando, tá mudo aí, então fica tranquilo, ninguém vai ficar, ninguém vai te ouvir, não se sinta envergonhado, tá? Mas você vai fazer o seguinte, você vai fazer I, E, A. As mulheres na sua voz, os homens na sua voz. I, E, A. Ok? I, E, A. Faz com a língua bem mole, boca bem mole. Faz com a boca bem mole mesmo. I, E, A. Sem medo de ser feliz. I, E, A. Agora eu vou falar do alvo. O alvo está bem na sua frente, você vai imaginar como se a sua voz estivesse indo em direção aqui, deixa eu pôr aqui na frente da câmera, indo em direção ao alvo, entendeu? Você vai fazer assim, ó, procura deixar a língua bem assim, dura, formando como se fosse uma concha, assim, tá? Você tem aqui em cima o céu da boca, esse é o céu da boca, tá? E aqui é sua língua. E você vai fazer uma curva, tá? Como jogando a língua para baixo. Então você vai fazer I, A. Entenderam? I, A. I, A. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem lembrou de usar o diafragma? Quem lembrou de usar? Se você lembrou, muito bem. A ideia é essa mesma, tá? Cuidado com o peito, não enche o peito de ar, você vai encher a sua barriga de ar, tá? Encha a barriga de ar. A barriga tem que ficar projetada para frente. E o que você vai fazer? Quando você for fazer o IEA, você vai pressionar essa região, tá? Pressiona isso e joga o ar para frente. Outra coisa importante, aqui, ó, o trato. Isso aqui é chamado de trato, tá? Que é o encanamento
que leva o ar dos pulmões para a boca e para fora. Ele tem que estar livre. Então, sua posição na cadeira tem que ser ereta. Você tem que ficar retinho na cadeira, tá? Quando você estiver cantando lá na frente, também faça isso. Fique numa posição ereta. Só tome o cuidado de não ficar muito tenso. Eu já vi cantores desmaiarem cantando, tá? Porque estava muito tenso, ficaram tensos, não conseguiam respirar, deu aquela ansiedade e ao mesmo tempo ficou aquela pressão, desmaiou, né? Então, fique relaxado, tá? Relaxe bem, relaxe os ombros, faça aquele exercício que a gente fez na aula passada, né? Relaxa aqui, né? Boca, testa, tira a tensão de tudo. Isso, Paulo César, isso mesmo. Aqui, né, como se estivesse escovando os dentes, em cima e embaixo, né? Faça esse relaxa, fica tranquilo, tá? Isso vai te ajudar a você poder cantar melhor. Esse exercício que o Otávio fez também, a abertura da boca, né? Abre, fecha, né? Deixa tudo bem assim, bem macio mesmo. Pensa que você tem um encanamento aqui. Esse encanamento está livre, não tem nada. E você vai respirar firme agora. Respira. Tá? Enche a barriga. Respira. Sente o diafragma. Pensa como se tivesse uma batata quente mesmo na boca. Quanto mais a língua estiver relaxada embaixo, formando como se fosse uma cunha, né? Assim, ela bem para baixo assim, assim mais ou menos, né? Ela vai ficar. Quanto mais curva ela ficar, melhor, tá? E relaxa tudo, bem relaxadinho mesmo, tá? Então, isso a gente vai dominando, tá? Durante as aulas eu vou trazendo um pouquinho mais de técnica para a gente ver, tá? Agora chegou uma parte que é importante. Além da técnica, a gente vai falar sobre a regência. Mas, Jô, o que é regência? Qual que é a diferença entre técnica e regência? A regência é, como a gente já falou, é a arte de liderar. É a maneira como você vai conduzir, tá? Liderar não no sentido de mandar, não no sentido de impor, mas no sentido de você conduzir. Então, um bom regente é aquele que conduz, né, a orquestra, a congregação, o coral. O bom regente é aquele que faz isso de uma maneira tranquila, tá? E o que ele precisa aprender a reger? Uma das coisas é tempo. Ele precisa cuidar do tempo. E o que é o tempo? O tempo é um elemento da música que diz para mim se é rápida a música ou se é devagar. Se a música ela é lenta, calma, tranquila, ou se ela é vigorosa, mais rápida, mais animada, tá? Então, é o tempo que eu determino para a música ser da maneira que eu quero passar e da maneira que eu quero conduzir. Então, para isso, para você saber qual que é o tempo da música, você precisa saber que música que é, tá? Então, gente, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Se vocês quiserem, eu passo essas apresentações, viu, Otávio? Eu passo para todo mundo as apresentações. Ok, né? sim. PowerPoints. Tá bom? Então, fora isso, o que o bom regente tem que cuidar? O tom. E o que é o tom? O tom é a altura da música, tá? Tem muita gente que confunde altura com intensidade. Um som, quando é alto, quando fala assim, o som do carro está alto, a pessoa está confundindo duas coisas, duas características, duas qualidades do som. Tom é quando você tem uma nota mais alta ou uma nota mais grave, mais baixa, tá? Então, quando você tem um tom alto, o tom alto é o seguinte. Isso é um tom alto. Isso é um tom baixo ou grave, tá?
A outra característica do som que a gente precisa aprender está ligado justamente à intensidade. Aí sim, intensidade sim. Quando o som é forte ou quando o som é fraco. Tá? É que a gente confunde, né? Quando a gente fala, o som é alto. A gente fala de rádio alto, som do carro alto, som baixo. Abaixa o som, menino, né? E não é. Quando você está falando de tom, aí você está falando de agudo ou grave. Esse daí é o tom. Intensidade é quando ele é forte ou quando ele é mais fraco. Tá? Jô, Opa, diga! em relação ao tom, quando a gente vai reger, a gente tem que ir no nosso tom ou num tom que seja bom para as pessoas alcançarem a nota do hino? No tom da música, de preferência. Boa pergunta. Quando você vai trabalhar isso, você vai ver que, assim, muitas vezes, para começar, você tem que procurar um tom que seja confortável a você. Mas quando você começa a reger uma congregação, principalmente assim mista, onde você tem muitas vozes, você tem homens, mulheres, crianças, adultos, você acaba tendo que se adaptar. A sua voz vai ter que se adaptar ao tom que fica mais confortável para todos. Porque no meu caso, por exemplo, a minha voz ela é mais fina, né? Vamos dizer assim, vamos colocar, minha voz é mais fina, ela é mais aguda, né? Então, se eu cantasse os hinos na minha tonalidade, usando o meu tom, os homens não iam alcançar. As mulheres iam achar muito agudo, tá? Então, eu preciso aprender a modular isso para deixar mais adaptável, mais fácil da congregação cantar, tá? Então, isso com o tempo você vai vendo. Mas, no princípio, você vai fazer de acordo com aquilo que você consegue. Não se preocupa, tá? Com o tempo você vai fazendo exercícios e aí a sua voz vai ficando mais elástica. Sabe alongamento? Alongamento para quando o atleta vai fazer um alongamento antes de correr, antes de jogar bola, né? Antes de uma atividade física, natação, ele faz sempre um alongamento, né? Então, esses exercícios que eu vou passar para vocês, que vocês viram naquele vídeo, são exercícios para dar uma trabalhada na voz e vocês conseguirem fazer isso de uma forma mais ampla. Você consegue alcançar notas mais altas e notas mais graves, notas mais baixas, tá bom? Beleza? Beleza. Beleza, joia. Então tá bom. Vamos lá. Dentro do item regência também, a gente vai ver algo que é muito importante, que é a questão do tempo, tá? Tempo é essencial, tá? Porque dentro do tempo você vai aprender velocidade, que a gente chama na música de andamento, e ritmo, tá? Então, a velocidade que você canta, né? Se você canta muito rápido, você tem que adequar isso à qualidade do hino, tá? Um hino mais pensativo, um hino mais triste, vai ser um hino mais lento. Um hino mais alegre, um hino mais assim animado, você vai cantar numa velocidade mais rápida, tá? E aí eu vou fazer uns exercícios com vocês sobre tempo. Vocês vão ver, a gente vai usar o metrônomo aqui, tá bom? O tom. Dentro do tom, a gente vai aprender a trabalhar altura e afinação. O que é altura? É aquilo que eu estava falando. Ou é agudo, ou é grave, tá? Então, são esses dois parâmetros aí. E o que é a afinação? A afinação é o seguinte. Imagina que você está com um carro numa estrada. Essa estrada é uma estrada pavimentada, tranquila. Então, você pega o seu carro e você vai. Você faz uma curva, vira, volta, desce, sobe e tudo está indo bem tranquilo, tá? Então, você pode comparar isso a um canto afinado. E um canto desafinado? Canto desafinado, você pode comparar a uma estrada pedregosa, cheia de obstáculo, carro pulando, né? Você sai da estrada, depois volta para a estrada de novo. A gente vai aprender a dirigir
a gente vai aprender a reger de maneira que você esteja numa estrada super pavimentada, limpa, sem obstáculo, e que todo mundo possa entender esse caminho que você está seguindo, tá? É muito comum a gente acontecer, né, regentes, de entrarem numa tonalidade e depois mudar para uma outra. E quando muda para essa tonalidade, confunde totalmente os membros, né, as pessoas que estão cantando, tá? Então a gente vai aprender a trabalhar a parte de afinação também, tá? Tem cânticos que são assim muito caprichosos, tá, gente? Tem cânticos que são você canta e é fácil perder o tom, perder a afinação. Eu vou dar uns exemplos para vocês, não hoje, num outro momento. E aí, quando a gente tiver essa aula de afinação, a gente vai ver isso, tá? E por último, a gente vai ver que a intensidade é justamente aquilo que nós conversamos, fraco ou forte, tá bom? Vamos aprender um pouquinho sobre fórmula de compasso, tá? O que é fórmula de compasso? O compasso é a forma com que aquela música se comporta ao longo do tempo, tá? Eu vou simplificar aqui para não ficar muito pesado nem muito puxado, tá? Então eu vou colocar só aquilo que a gente está acostumado. Dentro da igreja você vai encontrar cânticos que vão estar num compasso chamado binário, compasso ternário e o compasso quaternário, tá? Então, vou dar exemplos, mas fiquem tranquilos. O compasso quaternário é a grande maioria dos hinos. O que é o quaternário? O quaternário é o seguinte, você conta 1, 2, 3, 4, sendo que o primeiro número, o 1, ele é sempre mais forte, tá? Então seria assim, um hino que seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E é como se fosse uma marcha, tá? Como se fosse uma marcha. E o ternário? O ternário ele é mais suave. Ele é o compasso que é utilizado, por exemplo, numa valsa. Então ele é assim: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós vamos aprender alguns... Hoje eu vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Um hino em compasso ternário e um hino em compasso quaternário. E o binário? O binário é o seguinte, ele só varia de 1 e 2. Então ele é assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá bom? Com um exemplo prático vai ficar mais fácil da gente entender isso. Mas eu vou passar já para vocês então, tá? Pega o seu metrônomo aí. Pegaram o metrônomo? Estou abrindo o meu aqui já. Tá? Tá vendo que tem aqui, ó, parece que tem uma fração aqui em cima? Tem uma fraçãozinha aqui, né? O seu deve estar como 3/4 ou 4/4. Coloca assim, ó, escorrega ela, dá um OK e deixa ela no 4/4. Aqui, ó, peraí. Ops. Tá vendo aqui, ó? 4/4. Minha imagem tá normal ou tá espelhada, gente? Tá dá para ver, Jô. Tá normal, Jô. Espelhada, mas dá para ver. Tá normal. Então, agora você vai fazer o seguinte, olha. Peraí, deixa eu baixar aqui. Tá vendo que tá no 150? Escorrega aqui, ó, essa rodinha que tá aqui, ó, para o 100. Desce até 100. Todo mundo fez isso? Aqui. Menos eu, Jô, que eu ainda não baixei, mas semana que vem eu tenho. Não, fica tranquila, Clarice. Depois aí eu mostro para você, tá? Mas eu já vou aprender. Fez isso? Beleza? Aperta o play agora.
Vocês perceberam que o número, que o compasso 4x4, ele tá fazendo exatamente, tá contando para mim exatamente da maneira como eu falei? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Perceberam isso? Sim. Sim? Então, esse 1 é chamado de cabeça do tempo, tá? Cabeça do tempo. Essa é a cabeça do tempo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora pega de novo aqui o seu metrônomo, tá? E você vai fazer o seguinte. Onde está 4, 4, no númerozinho de cima, ao invés de colocar, estava no 4, né? Coloca no 3. Vai ficar uma fração, 3, 4, tá? 3, 4. Deixa ela desse jeitinho, 3, 4. Dá um OK. Faz o teste agora, dá um play. Entenderam? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Tá dividido em quantas vezes aí? Quantas vezes? 3 vezes, né? Todo mundo compreendeu? 3 vezes? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cabeça do tempo sempre é a primeira, tá? Número 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre a primeira nota, o primeiro tempo é o mais forte. Os outros 2 tempos são mais fracos, tá? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E no 4? Como é que fica no 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Existe diferença de tempo em cada divisão ou os 4 tempos são iguais? Ou os 3 tempos são iguais? Diferente. São diferentes? São iguais? O que vocês acham? Sem medo, gente. O andamento, eu acho que é igual, só que acelera mais, eu acho. Né? O andamento ele fica um pouco mais ágil, na verdade, rápido, né? Uhum. Bom, eu não sei se eu fiz a pergunta da maneira correta, se deu para entender, tá? Mas assim, os 4 tempos, no caso do compasso quaternário, são iguais, tá? São iguais. São iguaizinhos. É uma divisão redondinha, tá? Então você tem 1, 2, 3, 4. Cada um desses tempos, ele é contado igual. Não é assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Ele Só é mais forte. É bem certinho. O que muda é o ritmo, não é isso? Oi? O que muda é o ritmo. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai alterar depois a velocidade, né? Mas o compasso, ele é dividido certinho. 1, 2, 3, 4. Desculpe, 1, 2, usei a palavra errada. Não é ritmo, é andamento. O andamento. O andamento é que muda. Né? O ritmo você pode variar, ele pode ser variado. Mas o andamento dela é certinho, tá? Esse daí é o jeito que a gente vai ter, vocês vão ver só como é perfeito, tá? Dá pra gente entender perfeitamente, tá? É mesmo, só que ele vai dividir. Deixa eu explicar agora com um exemplo prático, tá? Vamos pegar agora o quaternário. Vou lá no quaternário. Tá? Vocês conhecem esse hino? Conhecem, né? Conhecem. Já vi cantando no culto, né? Deixa eu fazer um exercício só para vocês verem como é que funciona. Estão ouvindo o meu? Olha lá.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Que tal? Entenderam? Sim. O que eu fiz aqui? Viu que eu grifei aqui a palavra não, a palavra nem, né? Mas, o pi, a sílaba pi do espírito, a palavra diz e o zer de exércitos. Cada um desses pontos aqui é o quê? Vamos ver quem acerta. Aqueles primeiros, né? Lembra do quaternário? O que tinha o quaternário? Qual que era a fórmula? A gente contava até quanto? 4. 4. Até 4. E aí você grifou as cabeças do tempo. Isso, exatamente. O que eu grifei aqui? Eu grifei a cabeça de cada compasso. Uhum. Tá? Grifei a cabeça de cada tempo. O que é essa barrinha que aparece aqui? Ó? Tá vendo que entre força e nem tem uma barrinha, né? Então, eu dividi. Eu poderia ter colocado aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não por força. Entenderam? Uhum. Não por força. Quantas sílabas tem aí? Essa aqui ficou fácil. Tem outras que vai ficar um pouquinho mais difícil de entender. Mas não por força. Quanto que foi? 4. 4. 4. Entenderam? 4. Não por força. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exercício. Ao invés de cantar, nós vamos recitar. Tá legal? Você vai recitar. Eu vou fazer uma vez só para vocês entenderem. Depois eu vou tirar o meu som, para não atrapalhar. O meu som eu vou parar para vocês poderem fazer vocês mesmos, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma vez. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Gente, começa a cantar quando aparecer a barrinha vermelha, tá? Ó, o vermelho, ó, fica vendo. Não por força, nem por violência, ok? Vou parar aqui, então, e vocês façam aí. Vou dar 1 minutinho para vocês treinarem, tá? Faz aí. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Meu metrômetro é a caneta, Ju. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Tem que treinar muito. Não. Quem quer arriscar? De boa, tranquilo, gente. Se não quiserem, ok, a gente dá seguimento, tá? Mas sem precisar cantar, é só recitar mesmo, do jeito como eu... Não por força, nem por violência, mas
pelo meu espírito. Já me perdi. No começo é difícil, tá, Dani? Mas a ideia é você realmente seguir o quadradinho. Nós estamos no quadradinho mesmo, tá? Alguém mais quer testar? Só tá mudo, Otávio. É de propósito, para poupar o ouvido de vocês. Vou tentar aqui, Jô. Tá, vai lá. Vou te ligar, peraí, o negócio. Deu pau. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Errei no final. Mas que número que você está aí? 4, né? 4, não é isso? 4, 4. Coloca não. 100 balas. Põe 100 aqui, ó. Aperta o TAP para voltar o númerozinho no meio para você mudar. Espera aí que o meu é diferente, o meu é japonês. Meu. Ah, aí complicou. Também você está querendo demais, né, Baleia? O meu não tem TAP, não. Espera aí. O meu ainda tem um diferencial, estou só no chimbal. Ó, o meu tá assim, ó. Será que é o mesmo? Aí, ó. Não por força, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Olha, essa parte do espírito tá errando aqui. Então, pode ir outra aí. Então, a barrinha vermelha tem que coincidir com o grifo, tá, gente? Barrinha vermelha com grifo. Então, não, é a cabeça do tempo, tá? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Acabou no vermelho. Então, Clarice, melhora bastante quando você tiver com o metrônomo, tá? Aí vai ficar fácil. Tá? Posso tentar, Jô? Tem que ter isso. Vai lá, Paulo, tenta. Daniel. Peraí. Clarice, aproveita o somzinho dele e tenta fazer junto. Nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Tá batendo certinho aqui, ó. Isso mesmo. Pessoal, vou dar mais uma dica. Jô, rapidinho, só. Quer baixar um pouquinho mais a velocidade? Baixa mais. Baixa para 85. Ô, Jô, só para ajudar aqui, a Dani estava tentando no começo. Opa! Pode ser a dúvida de mais pessoas. O final da música, da letra, ela não termina no compasso fechado. O espírito. Então, ela acaba antes. Eu estava achando que tinha acabado lá no começo. Então, porque o compasso, a letra acaba antes, mas o compasso permanece o mesmo. Ela estava achando que não estava encaixando dentro do total. Era só para explicar isso aí. Isso. Vocês vão fazer o encaixe, tá? E depois eu vou explicar o que significa isso, tá? É porque, assim, a primeira estrofe e a segunda, não por força nem por violência, é bem facinho, tá bem quadradinho. As outras, elas ficam meio mais complicadas. Porque quando a gente canta, lembra que a gente canta assim, diz o Senhor dos Exércitos. A gente dá uma segurada no zero. Diz o Senhor dos Exércitos. Não por força. Tá? Então, assim, isso daqui é só um exemplo para vocês pegarem o início, tá? Baixa a velocidade. Se 100 tá muito rápido, baixa para 85. Se 85 ainda tá rápido, baixa para 80. Só não baixa muito, senão vai ficar muito lerdo, aí você perde mesmo o sentido da música. Tá bom? Beleza?
Vamos fazer mais um exercício? Eu achei o número 100. Achou? Consegui baixar, deu certo. Aí sim, hein? Quer tentar de novo, Balas? Não, passa para outro. Deixa alguém aí. Mas eu consegui então. achar aqui. Vamos fazer agora um exercício com ternário, tá? Compasso ternário. Opa! Acho que foi a mais, espera aí. Vou lá. Vamos ver se vai dar certo. Enxergando aí? Tudo certo? Sim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tá? Baixa para 85, gente. Baixa para 85 aqui o seu metrônomo. Conta comigo. Opa, perdão. Vai lá no TS, na fórmula de compasso, onde está o TS aqui, está 4×4, né? O número de cima passa para 3. O número de cima aqui, ó, passa para 3. Tá vendo? Embaixo 4. O de baixo 4. Dá um OK. Fechou? E 80? 85, 85, Daniele. Dani. 85, tá. Isso. Tá? Vamos primeiro contar só. Só contar, tá bom? Um, dois, três. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Esse daqui vai ser bem devagarinho, tá? Mas bem devagar mesmo, que é pra gente poder pegar. Qual que é o número, Jô? Oi? Qual que é o número? É 100 ainda? Esse daqui baixa para 85. 85. 85. Ah, beleza. Tá? Deixa eu fazer uma vez aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim e renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse aqui, ao finalzinho dele, é meio caprichoso, tá? Vamos nos concentrar só no cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, tá? Vamos subir a velocidade para 100, gente? Eu tô achando 85 muito lento, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim. E renova dentro em mim. Só aí. Vamos fazer o seguinte agora. Com
o metrônomo, você não vai cantar, você só vai recitar, tá bom? Como a gente fez com outro cântico, tá? Então vai ser: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que eu estou dando esse tempo a mais? Porque é a melodia que é assim, tá? A melodia é desse jeito. É como se a gente tivesse aqui, não o puro, seria puro, tá? Então vamos lá. Vai lá no seu metrônomo, 100, 3, 4, tá? E faz isso agora com o metrônomo. Já começa com o CRI, tá? O CRI vai ser a barrinha vermelha, tá? Então vai ser assim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, tá? Tenta aí vocês agora. Vou fazer uma modificação aqui, tá, gente? Rapidão. Eu mudei aqui, facilitou para mim, ó. E em mim, ó Deus, um coração puro. Você fez o quê? Bateria? Isso daí? É bateria? Sim, mas eu aumentei a subdivisão. Ah, entendi. Depois você dá dica aí para nós aí, Otávio. Você que está mexendo bastante. Ele preenche mais, você consegue sentir mais o andamento das sílabas, das palavras. Entendi. Consegue ouvir? Como é que você fez isso? Aqui, ó, deixa eu dar ok aqui. Você tem o 3, 4, embaixo você tem o subdiv. Aí eu andei até, você tem lá uma notinha só, 2 notinhas, aí ele vai mudando, tem uma posição que é 3 não, errei, é outra. É 3 com 2 notinhas embaixo. Agora não lembro quem é colchão. No subdiv, tá? Isso. Sim, você está mudando a figura. Tá bom. Isso, você exatamente. colocou 3 notinhas. Isso, aí ele preenche mais. É esse que aparece aqui, assim? Não, vai mais para frente. O número 3 com 2 notinhas embaixo. Eu vou pôr o beat para você ver a diferença. Número 3 com 2 notinhas embaixo, tá? É esse aqui, ó. Isso é o beat, aí eu ponho na bateria. É porque aí tá fazendo a subdivisão. Isso. Entendi. Tá. Ajuda. É que assim, na hora de você, para efeito didático, né? Sim, sem dúvida, sim. Bem limpo mesmo, né? Porque daí você tem uma noção do que é realmente binário, ternário e quaternário, né? Aí na hora de você fazer isso com a subdivisão, realmente fica mais assim, fica mais, como é que eu posso falar? Palatável, né? Eu acho que é essa aqui. Né? Tá? Mas vamos lá. Então, eu fiz o seguinte, eu mudei aqui e eu coloquei o puro, tá? Porque, na verdade, aqui você tem 2 compassos aqui. Você tem pu, 1, 2, 3 e uru, né? Então, vai ser assim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você viu que depois do uru, do puro, eu ainda bati 2 vezes. Eu grifei uru, né, ro, né, de puro, né, puro, e aí depois 2 vazias, que é para poder dar a coincidência do compasso.
eu não estou grifando aqui só as cabeças de tempo. Então, aqui tem o pu, tem pu, 2, 3, e o ro, 2, 3. Tá? Então, vai ser: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim. E renova dentro em mim. Tá bom? Que tal? Pegaram? Querem fazer uma vez? Vamos fazer juntos? Eu vou fazer então batendo palma, tá? Vou fazer batendo palma e vocês vão acompanhando, tá bom? Se quiserem bater palma junto, ótimo. Tá? Ou batendo a mão na mesa, de alguma maneira marcando o tempo, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim. E renova dentro em mim. Tá? Beleza? Façam teste isso, treinem isso e eu vou deixar uma tarefinha para casa, tá? Vou pedir para vocês pegarem essa parte, essa última, e tentarem fazer um encaixe. Eu não vou passar o encaixe para vocês, não. Tá? Vamos ver quem acerta isso. Tá? Como é que a gente vai fazer o encaixe da palavra, da frase um espírito inabalável? Essa aqui é difícil. Tá? Nossa. Mas façam isso daí. Durante a semana a gente faz esse teste e na semana que vem a gente faz, então, a gente faz a leitura completa, tá bom? Beleza, gente? Tem dúvida? Querem comentar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Eu acho que nesse momento é importante. Ô, Jô, saber qual que é o tempo de cada hino vai ser na prática, né? E cantando. Na verdade, eu vou passar para vocês. Isso daí é algo que, assim, como a gente não trabalha com teoria musical dentro da igreja, né? Não tem isso. A gente não tem inário com a partitura, tá? A gente não tem. Seria ótimo se a gente tivesse, mas como a gente não tem instrumento musical, nós não cantamos com instrumento musical, então realmente fica algo assim, talvez desnecessário. Mas na medida do possível, eu vou ajudando vocês, a gente vai trabalhar isso, tá? E lá eu vou ensinar para vocês como é que funciona a questão da fórmula de compasso. Esse 4, barrinha, 4 embaixo, chama fórmula de compasso. É a fórmula do compasso quaternário. O 3, barrinha, 4, é fórmula de compasso ternário. Mas eu vou explicar isso, tá? Com calma, sem vocês precisarem assim, ficar preocupados com isso. E se precisarem de ajuda para descobrir qual que é a fórmula de compasso de cada hino, então vocês falem comigo, a gente vai descobrindo. Se quiserem, olha, faz uma brincadeira. Pega um hino que você conhece e tenta fazer isso. Tenta encaixar ele dentro de uma fórmula de compasso. E traz para mim semana que vem. Fala, Jô, eu trouxe esse hino aqui. Esse hino eu acho que ele é um compasso ternário. O que você acha? E aí você vai demonstrar para mim. Eu acho que é um bom exercício, viu, Dani? É um bom exercício para todo mundo também, tá? Se vocês quiserem fazer isso. Pega um hino bem simples, um corinho, tá? Pega um cântico que vocês conheçam e façam esse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom? Vamos trabalhar só com o ternário, com o quaternário. E aí vai ficando mais fácil. Ô, Jô.
Tudo isso é para que a gente preste muita atenção na hora que a gente estiver conduzindo, para que as pessoas acompanhem o nosso tempo e não a gente acabe acompanhando o tempo delas, porque elas têm tendência de meio que viajar, né, de sair do tempo, né? E aí a gente precisa e entrar no ritmo, né? Uhum. Quem dirige o carro, Clarice, são vocês, viu? É o dirigente. Quem Pra dirige tentar o carro levar da até o estrada, fim mesmo, né? tá? Porque às vezes começa bem, mas aí a igreja puxa para mais lento, né? E é difícil, eu vou falar, gente, é difícil você, no início, dominar isso, tá? Dominar essa técnica. E não é cantando forte, não é pegando o microfone e se esgoelando que vai ajudar a congregação, de jeito nenhum. Tem que ser com prática, com experiência, e essa condução vai ser bem gostosa. Tá? E tempo, né, Jô? Os irmãos e as irmãs, assim, sabe, a igreja adora ser bem conduzida. Ela adora no sentido de adorar mesmo, sabe? Ser bem conduzido pelos dirigentes que fazem isso, né? Quem que falou alguma coisa aí agora? Eu falei que é questão de tempo também, né? Até pegar o ritmo e tal. Sim, sim. É treinamento. É treinamento. Da maneira como a gente sempre treina, né? Para tudo na vida é treino, né? Você quer aprender a digitar sem olhar para o teclado, você precisa de prática, você precisa praticar, né? Você quer aprender a fazer qualquer coisa, precisa praticar. Tem que ter tempo de prática também, tá? Então, dediquem-se. Eu vou pedir, então, depois eu vou passar para vocês os hinos com o grifo embaixo, grifadinho, né, bonitinho, para vocês tentarem fazer o encaixe, tá? E aí escolham um hino de preferência de vocês e tragam para a gente na aula que vem para a gente descobrir se ele é ternário ou quaternário, tá? E durante a semana, pessoal, o WhatsApp está à disposição, tá? O nosso grupo está lá à disposição para todos que quiserem fazer pergunta, questionamento, tá? E a gente vai conversando. Tá. Fechou? Me coloca no grupo, Jô. Te coloco, Ai, sim. gente, é hilário, mas eu tava cantando, achando que ele ia falar, se eu tava desafinando. E eu não tava, falei, mas o que é esse vermelho? O que é esse azul aqui? O vermelhinho ali é sempre a cabecinha do tempo, tá? É a cabeça do tempo, é o início do compasso, tá? Deixa eu colocar aqui a lista. Foi quando eu tava treinando aquele hino do Adoração. Ah, tá. Ô, Jô, Oi. uma coisa legal que eu notei, quando você fez esse exercício de diafragma, e você fez o compasso 3/4, percebeu, minha mãe estava aqui do lado, e eu percebi que a respiração até ajudou. Na hora que você canta em mim, ó, Deus, sabe? Depois, ela percebeu que a respiração, ela ajuda você fazendo, você em posição, na posição certa, você cantando certo e no compasso. Eu achei bem diferente, mano. Jô, imagina esse cara aí falando aí o PC com esse vozeirão dele cantando aí, meu. Com a técnica, imagina. Pois é, meu. É isso que eu acho. Trabalhar muito. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Assim, sempre a gente tinha uma propaganda na televisão que falava que força sem direção não é nada, né? Então, assim, é bom que a gente possa controlar a nossa força, né? A força que Deus dá, a gente controla para que o resultado saia bonito, né? Legal. Vai ficar sensacional. Então, assim, e quando a gente não tem força, quando a gente não tem intensidade? Clarice, é que nem musculação, meu. Você começa pegando um pezinho fraco e depois você vai fortalecendo. Sem exercício, vai continuar fraco. Mas fazendo exercício, melhora, viu? Melhora. Quem canta assim, quem acha que tem voz fraca, eu vou passar uns exercícios e você vai ver como vai melhorando, tá? Não pode ter vergonha. Entra no banheiro, fecha a porta, canta pro espelho, tá? Não pode ter vergonha. Né? Eu canto na cozinha, eu canto lavando louça, as vizinhas acho que já me conhecem. Não, eu acho que o pior crítico que existe somos nós mesmos. Nem as pessoas são tão críticas com a gente. Nós é que somos muito exigentes conosco. E a gente
precisa aprender a se soltar mesmo, né? Tá bom. Tá bom? Tá cantando para Deus, tá cantando para Mateus, Deus. Mateus estava na aula? Tá aí, ó. Tá, falou Aí, bastante. Mateus, Tá, tá João, sim, falou bastante. É que a voz dele e do João confunde às vezes. Ah, então, Felipe também ficou quietinho aí, Não, Daniel. só tá escutando. Eu tava ouvindo tudo já. O menino tá tímido. Ô, Jô, eu não sei se você tinha até elogiado o Adilson, né, no domingo, até comentei com a Pri também, que foi muito bom, não só a escolha do Zino, como a regência, mas eu sempre percebo que ele, apesar do Mauro fugir um pouco lá do púlpito, eles já são meio que macaco velho, né? Não sei se é porque eles já têm domínio de instrumentos também, de música, mas eles conseguem até corrigir o tom, assim, no meio da melodia, imperceptível. Até no domingo teve um hino que ele mudou pouca coisa o tom e acertou para a voz dele não sair do ritmo e foi perfeito, assim. É uma coisa Felipe, assim, só para macaco velho isso daí. eu vou falar, viu, que assim, a gente dentro do culto, né, do nosso culto cristão, nós não usamos instrumento, mas o instrumento, olha, ajuda muito, viu? Ajuda bastante. Ele, na hora da gente poder desenvolver o ouvido, tá? Ele é muito importante. Ouvido, ritmo, velocidade, andamento, ele é bem importante. É bom, é bom. Isso é algo que, assim, te ajuda na teoria, na percepção musical também, te ajuda bastante, né? Então, assim, o Mauro, o Adilson, eles têm essa parte do conhecimento do instrumento musical, né? Que é uma mão na roda, tá? Ajuda bastante. Mas não é indispensável, vamos dizer assim. Dá para a gente aprender a cantar, dá para a gente desenvolver sem necessariamente ter que aprender a tocar um violão, um teclado. Talvez demore um pouquinho mais de tempo, mas não é impossível, não. É bom. Tá? Dá pra gente Eu acabei de ver isso no violão, né? Os tempos das batidas. E aí eu associei, falei, tá ligado uma coisa na outra, né? Uhum. Mas é bom não misturar as coisas, senão me confundo. Não, com certeza, né, Clarice? A gente precisa ter assim, convicção, né, daquilo que a gente está fazendo, encarar como realmente um instrumento. Pessoal, mais uma coisa. Lembra da semana passada que eu tinha falado que a gente tinha um cântico que eu ensinei para vocês? Sim. Pega aquele cântico, a gente vai fazer na semana que vem. Eu quero que vocês descubram ou procurem descobrir qual que é o compasso dele. Tá? E procura, usando o metrônomo, fazer esse andamento. Tá legal? Beleza? Simples. Tá bom? Legal. Ô, Jô, Oi? obrigado. Eu queria falar para vocês que eu aprendi bastante hoje, viu? Muita coisa mesmo. Vai só mais bagagem, né? Sim. Também. Junto. Obrigado. Faz sentido que eu ficava pensando naquele negocinho. Eu mesmo calado aqui, Ju, só tenho que agradecer, porque eu aprendo bastante. Obrigado, obrigado. Eu tenho essa dificuldade de ritmo e muitos hinos eu não conheço bem o ritmo, né? Uhum. E às vezes eu ensaio em casa, saio bem. Mas quando eu chego lá no culto, aí o nervosismo me desconcentra e eu acabo errando. Uhum. Eu tenho que controlar essa minha ansiedade, esse meu nervosismo. Né? Uhum. Às vezes eu pergunto, tem algum hino que é facilzinho, mas eu não lembro o ritmo. Aí eu pergunto para o Felipe, pergunto para o Mauro, porque, graças a Deus, essa vergonha eu não tenho de perguntar. Né? Eu não tenho vergonha de perguntar, eu pergunto. E muitos, por isso que eu repito muito hinos no culto, porque eu tento louvar mais os que eu conheço, né? Isso. Então, isso vai ser bom para mim, esse que você está ensinando. São cantos novos e eu vou pegando o ritmo e vou ouvindo, assim vai melhorar bastante. Usando a analogia da estrada, é lógico que a gente se sente mais seguro numa estrada que a gente conhece, né? Com certeza. Não é? Então, se você pega uma estrada que você não conhece, um cântico que você não conhece, vai ficar inseguro mesmo. Então, continue buscando sempre naqueles cânticos, nesse momento inicial que você está aprendendo,
Vá naqueles cânticos que você conhece. Vá naqueles cânticos que você sabe, que você tem firmeza, segurança. E depois a gente vai aprendendo junto. É no estudo que a gente aprende, né? A gente aprende coisas novas. E na hora de apresentação, né? E quando eu estou falando apresentação, gente, não é apresentação de show, não. Mas é apresentar mesmo na hora do culto, né? Você utilize aquilo que você conhece com cânticos que você tem segurança e tem firmeza. Né? Isso aí. Obrigado. Tá bom. Obrigada. Jô, Valeu, gente. Muito Muito obrigado. obrigado, João. oi, posso falar? Pode, irmão. É uma coisa é que assim, tem gente que marca na mão, né, o compasso, tem gente que marca no pé. Isso é interessante, porque você não perde nunca, não sai do ritmo, não perde o compasso da música, né? Então, assim, cada um marca do jeito que sabe, né? O bom da mão é que você sempre, as pessoas estão visualizando o que você está fazendo, Acompanho. né? E uma outra coisa é que eu acho muito, muito legal, o que facilita a gente, assim, é tentar educar o ouvido, né? E o instrumento sempre ajuda, né? Assim, eu, desde que comecei a tocar violão, isso me ajudou mais. Eu acho assim, nunca é tarde para a gente aprender a tocar alguma coisa. Dizem que o instrumento mais completo, assim, para poder, pelo menos a professora de piano dizia, né? Que era a flauta, né? Que ela fazia junto com o piano. A Giovanna, eu levava ela e aprendi junto com ela, né? Então, assim, nem que seja uma flauta, porque você vai conseguir educar um pouco mais seu ouvido, né? Então, assim, nunca é tarde, né? Assim, o que você conseguir fazer vai te ajudar muito, né? E uma coisa que eu sempre fiz também, sempre procurei, seja na música, seja na parte de aprendizado, até para aula mesmo, é sempre querer aprender, né? Você sempre, quando tiver alguma coisa, vai lá e faz, porque isso sempre vai te tomar, sempre vai ajudar, né? Então foi o que me ajudou. Todos os cursos de corais que teve eu participei, né? Ainda não aprendi, mas sempre me ajudou. Uhum. Beleza. Tá bom, gente? Hoje nós fomos até um pouco mais tarde, né? Fizemos 1h30 praticamente. Mas eu acho que valeu. Foi muito bom. Valeu sim, valeu Você sim. sair que tem um devocional agora da família, mas acho que eu e o Dilson é que vamos sair. Uhum. Boa noite, pessoal. Obrigado, Jô. A gente se fala. Não, mas Boa valeu, noite, foi gente. muito Eu também bom. vou sair, porque eu vou jantar agora. Jô, obrigado, pessoal. Valeu, Jô. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado aí, Gente, a muito companhia. obrigado. Obrigado mesmo, viu?